Eleições 2022, nessa semana já entrevistamos aqui no Jornal da Manhã o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e agora é a vez da gente entrevistar o atual governador de São Paulo, porque começa hoje a fase das convenções partidárias, o PDT vai ser o primeiro a confirmar candidato à presidência, até 5 de agosto todos os partidos devem ter concluídas as indicações para os cargos, e aqui em São Paulo o governador Rodrigo Garcia será confirmado como candidato à reeleição no dia 30 de julho nessa convenção do PSDB que está marcada para o ginásio do Ibirapuera. E o governador conversa agora conosco mais uma vez. Tudo bem, governador? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer poder falar com a Jovem Pan nessa manhã. Governador, a partir de agora, o que muda com essa fase de convenções? O senhor vai ser confirmado candidato? Como que é possível conciliar a agenda no Palácio dos Bandeirantes com a agenda de campanha? E eu já pergunto, se o senhor quiser antecipar, quem será o seu vice? Na prática, Tiago, a campanha começa oficialmente a partir de 15 de agosto. Até o dia 5 de agosto, os partidos definem em convenções os seus candidatos, que deixam de ser pré-candidatos e passam, portanto, a ser candidatos. E a partir de 15 de agosto, você pode fazer campanha, pedir voto. Eu vou conciliar as atividades de governador de São Paulo com as atividades de candidato, fazendo campanha logo pela manhã, na hora do almoço, à noite e nos finais de semana, porque a minha prioridade continuará sendo governar o nosso estado de São Paulo. Nós temos muitas ações que estão sendo realizadas no dia a dia do nosso governo e, naturalmente, a prioridade será essa. No dia 30 de julho, nós teremos a convenção agora do PSDB e dos partidos aliados que compõem a minha coligação. Nós estamos fechando um entendimento com 10 partidos políticos, Tiago, dos mais variados espectros da política brasileira, e ainda nós não temos uma definição sobre o candidato a vice-governador e nem sobre o candidato ao Senado. Essa definição se dará nos próximos dias, lembrando que nós temos até os 5 de agosto para poder tomar essa decisão. Governador, o senhor acompanha pesquisas? Por que acredita que Fernando Haddad esteja em primeiro e com certa vantagem? E de qual forma o senhor se diferencia, principalmente de Tarcísio Gomes de Freitas, praticamente empatado com o senhor nos levantamentos? Adriana, eu vou disputar a minha 7ª eleição. Eu fui 5 vezes deputado pelo nosso estado de São Paulo, uma vez candidato a vice-governador e, portanto, eu estou indo para a minha 7ª eleição, sempre trabalhando por São Paulo, sempre trabalhando em São Paulo, ajudando a construir o estado que nós tivemos em muitos cargos públicos que eu ocupei até chegar nesse momento a ser o governador do nosso estado. Então, eu tenho uma história de vida, uma folha de serviços prestados ao estado de São Paulo, que eu quero que a população de São Paulo conheça durante o período eleitoral e tenho, portanto, experiência e condições de poder mostrar as minhas propostas para os próximos 4 anos com capacidade de execução. Nós vivemos num país complexo, num estado-nação, que é o estado de São Paulo, então, além da vontade, além das ideias, o governador tem que ter capacidade de implementá-las. Eu já fui presidente da Assembleia Legislativa, já fui secretário de Estado mais de 4 vezes, ou seja, eu tenho uma experiência e um conhecimento das coisas de São Paulo que eu quero mostrar à nossa população e, nesse ponto, diferencio muito dos meus adversários. Além disso, represento ideias e valores que construíram o nosso estado de São Paulo, seja do interior, seja da capital, que eu vou expressar no meu dia a dia como candidato a governador. Hoje as pessoas não estão ligadas à campanha, a única campanha que move hoje paixões, que move opiniões é a campanha de presidente da República, a campanha de governador pouco se discute, mas durante a eleição eu tenho convicção que as pessoas vão parar para refletir e escolher um candidato. Eu me apresento como um candidato independente, autônomo, sem padrinho político, a não ser a população de São Paulo e a minha história que me trouxe até aqui no cargo de governador. Governador Rodrigo Garcia, o senhor tem anunciado sistematicamente ações na área da segurança pública, nessa tentativa de amenizar a sensação de insegurança que nós vivemos aqui no estado. Claro que é um problema do país, mas aqui em São Paulo nós vivemos muito isso, aqui na região da Paulista, com roubos de celulares e tudo mais. Mas toda vez que a gente anuncia para a nossa audiência que nós vamos entrevistar o governador, nós somos procurados por muitos policiais perguntando sobre plano de carreira, sobre melhoria de salário, sobre concursos para a polícia, o que é possível fazer para esse setor tão importante aqui do estado. Olha, quero trazer uma grande notícia a todos os policiais de São Paulo. No dia de ontem, eu assinei um decreto e fechei um convênio do governo do estado de São Paulo, algo que nós estávamos trabalhando nos últimos tempos, para que a Defensoria Pública possa defender perante a Justiça os policiais que em serviço
possam ter, por exemplo, levado à morte algum bandido fruto de uma intervenção policial, ações como, por exemplo, lesão corporal, como tortura, como abuso de autoridade. Até ontem, Tiago, qualquer policial que fosse acusado por alguém de, no exercício da sua função, ter cometido algum tipo de crime, ele tinha que fazer vaquinha com a sua família, tinha que buscar uma entidade de classe para pagar o seu advogado para defender aquilo que ele fez em nome do Estado. Nós lutamos muito para poder viabilizar juridicamente essa assistência jurídica aos policiais e, a partir de ontem, a Defensoria Pública do Estado pode ser acionada para os processos que estão em andamento no Judiciário ou por processos que venham a ocorrer, e eles terão uma defesa gratuita da Defensoria Pública diante desses processos judiciais. Então, isso é uma demonstração muito clara da proteção, da valorização do trabalho do policial no Estado de São Paulo. Isso vale a partir de ontem e, portanto, todos os policiais, são 108 mil policiais em São Paulo, nas 3 polícias, civil, militar e científica, que terão direito a essa assistência jurídica gratuita, algo pedido há muitos anos pelos policiais de São Paulo e que a gente conseguiu viabilizar juridicamente a partir de ontem. Governador, o senhor confia nas urnas eletrônicas, no sistema eleitoral brasileiro? O senhor consegue entender os questionamentos que o presidente Jair Bolsonaro faz? Acompanhou a repercussão até internacional da reunião de segunda-feira que o presidente fez com embaixadores? Olha, Adriana, eu lamento que houve essa reunião. Eu, como disse, vou disputar minha 7ª eleição, portanto, 6 eleições que eu disputei com as urnas eletrônicas, fui vencedor, confio nas urnas eletrônicas. Agora, como todo sistema, é fundamental a gente ter transparência, a gente poder auditar esse sistema, que é o que hoje o Tribunal Superior Eleitoral mostra para os partidos, para as equipes técnicas dos partidos. Então, eu confio sim nas urnas eletrônicas e acho que questioná-las é um desserviço à democracia brasileira, principalmente questioná-las perante o mundo. Então, eu, diferente do presidente da República, confio nessas urnas e também acredito que elas dão total transparência para que os partidos auditem os resultados, para que os partidos acompanhem a apuração, e é dessa forma que a gente mantém a democracia brasileira viva. Governador, em relação à crise econômica que o Brasil vive, na verdade uma pressão internacional muito grande por causa da guerra na Ucrânia e também ainda a pandemia, as reduções de ICMS de vários produtos, essas reduções continuam no ano que vem? Dependem do quê? Para que haja esse esforço para se reduzir os custos da população? Tem já os anúncios que o senhor fez em relação a pedágio que não devem ser reajustados, e também a tarifa do metrô e da CPTM aqui em São Paulo. Tiago, tudo vai depender da economia brasileira. Nós estamos num crescimento ainda muito baixo e toda essa redução de impostos que está ocorrendo no Brasil é fruto de uma lei federal, de um entendimento entre todos os estados. Eles ocorreram no momento onde os estados têm condições de suportar essa perda de arrecadação. O Brasil precisa crescer o ano que vem, precisa gerar emprego, precisa diminuir a sua inflação. Eu não tenho dúvida que a redução de impostos vai ajudar a diminuir a inflação, mas ainda nós temos um problema em relação ao emprego e ao crescimento econômico. Então, vai depender desse crescimento econômico para que em 2023 não só essas reduções, mas outras reduções de impostos possam ocorrer. Quanto mais atividade econômica, mais bem-estar para a nossa população, mais arrecadação para os governos realizar política pública. Então, nós precisamos entrar num ciclo virtuoso no momento de crescimento econômico para que o Brasil deslanche nesse pós-pandemia. E o senhor tem um candidato à presidência de preferência? Gosta ou acha prejudicial essa polarização deste ano no país? Fará diferença caso o senhor seja reeleito? Qual governo estará federal em atuação? Adriana, como eu me coloco como candidato autônomo e independente, eu vou dialogar, sendo eleito governador de São Paulo, com qualquer candidato, qualquer presidente escolhido pela população. Essa é a obrigação de qualquer governador. Eu quero proteger São Paulo e não deixar que São Paulo sirva de projeto político, nem para a extrema esquerda, nem para a extrema direita. Então, hoje, no meu palanque, eu abro o palanque para todos os candidatos
da chamada terceira via, como o Luciano Bivar do União Brasil, a Simone Tebet do MDB, enfim, que são partidos que estão aliados comigo. Passaremos a discutir isso durante a campanha e, tendo um segundo turno para presidente e para governador, naturalmente eu vou me posicionar lá na frente. Mas sou contra esses extremos, acho que eles não ajudam o país, por isso me coloco como um candidato independente e autônomo aqui em São Paulo, devendo satisfação apenas à população de São Paulo e não a partidos ou a grupo político. Governador, o partido do senhor está apoiando Simone Tebet do MDB, mas hoje já há uma grande discussão, inclusive a informação de que uma boa parte do MDB pode já apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno. Como é que o senhor vai se posicionar em relação a isso? O senhor vai se posicionar apenas no segundo turno ou já no primeiro turno? Olha, eu não posso dar palpite dentro do PMDB, Thiago. É um partido grande, autônomo, que coloca nesse momento o nome da senadora Simone Tebet como pré-candidata e que conta com o apoio do PSDB. Se isso por acaso ocorrer algo diferente nos próximos dias, naturalmente vou me posicionar. Não acho que isso vai ocorrer. Acho que o PMDB vai homologar o nome da senadora Simone Tebet, apesar de alas do PMDB apoiar o candidato do PT, o Lula, tem alas do PMDB também que apoiam o presidente Bolsonaro, ou seja, todos os partidos estão muito divididos nesse processo eleitoral, uns acreditam ainda na terceira via, outros não acreditam, mas eu prefiro, enfim, seguir as orientações partidárias nesse momento de manter o nosso palanque aberto para a terceira via em São Paulo. E o senhor pretende participar dos debates neste ano, governador? Quais vão ser as principais bandeiras que o senhor vai levantar? É preciso se reeleger para seguir quais trabalhos principalmente no Estado? Vou participar de todos os debates, Adriana. Acho que os debates, eles esclarecem a população sobre o perfil e sobre as ideias de cada candidato. Eu tenho duas grandes prioridades para o futuro, que é a geração de emprego e uma educação no ensino médio de melhor qualidade em São Paulo. Nós temos muito que mostrar que foi feito nesse último período em relação à educação. Nós saímos de 100 mil alunos de escola de tempo integral para 1.100.000 alunos. Nós conseguimos gerar muito emprego, até de maneira desproporcional em relação ao Brasil. São Paulo cresceu 5 vezes mais que o país e gerou muito emprego no nosso estado. Agora, eu sei que isso precisa avançar muito nos próximos 4 anos. Então, eu vou trabalhar muito com o ensino técnico na área da educação e muito com a geração de emprego, na economia criativa, enfim, nos serviços que São Paulo pode oferecer a todo o Brasil. Então, educação e emprego serão as minhas prioridades, ao lado de bandeiras que são obrigação de qualquer governador, como a questão da segurança pública e também do cuidado à saúde. Conversamos aqui na Jovem Pan com o pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, atual governador Rodrigo Garcia. Governador, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom dia.